Você já viu na internet, em posts, em blogs, sites, pessoas dizendo que, por exemplo, se aposentaram mais cedo do que o normal, com uma estratégia de economizar boa parte do que ganham. Mas antes de julgar se isso é possível ou não, eu queria fazer um acordo com você, para você primeiro dar uma chance de aprender sobre esse assunto e não descartar essa ideia de primeira. Então vamos embora pro vídeo? Sabe o que é o movimento FIRE? Eu gravei um vídeo explicando mais sobre isso, então clica aqui no card e no link da descrição para conferir depois, ok? Mas imagina você poder se aposentar colocando aí algumas etapas em prática. Mas não importa se você é autônomo, sei lá, profissional liberal, empresário, não importa a tua profissão. O que importa realmente é você buscar poupar mais e reduzir os seus custos de vida. E não é segredo para ninguém, todo mundo fala, né, que a ideia é você poupar e gastar o menos do que você ganha e investir a diferença. Mas qual que é o propósito disso, né? Você vai ter só mais dinheiro no final do dia? Tendo mais dinheiro, qual que seria a tendência? A maioria teria a tendência a aumentar o padrão de vida, você consumir cada vez mais. Mas o movimento FIRE não se trata disso, né? Ele é muito mais do que simplesmente um movimento de aposentadoria antecipada. O movimento FIRE, ele realmente ele tem por trás ali uma filosofia de investimentos e também de vida. E para o movimento FIRE não importa se você ganha muito ou não, o que realmente importa é quanto que você consegue economizar e investir ali ao longo da sua jornada. Imagina o FIRE como se fosse um processo, imagine uma fila. Você precisa entrar nela para chegar no objetivo que você quer, né? Mas você acaba não entrando porque a fila está muito longa. E aí você acaba entrando numa contradição. Se você não entrar na fila, não vai chegar no objetivo. Mas você precisa executar um plano para que uma hora você chegue nesse objetivo. E com a sutil diferença que com o FIRE você tem a sua própria fila. Eu posso estar contente, por exemplo, com 5 mil, 8 mil reais, 10 mil reais por mês. Cada um tem o seu número FIRE, que a gente acaba chamando, né? E vamos entender como é que a gente pode executar esse plano, quais são os passos, qual que é a filosofia por trás disso e como é que a gente pode chegar nessa liberdade financeira através do movimento FIRE. Por que é tão interessante? Por que eu acho tão interessante esse movimento FIRE? Ele tem vários aspectos que vão muito de acordo com as ideias que eu tenho de investimento, que eu acredito. Por exemplo, uma vida mais simples, né? Você ter boas escolhas com dinheiro, buscar ter mais liberdade e investir bem os recursos, né? O investimento é uma parte importante do FIRE. E tudo isso, ele permite que a gente foque, né, mais na saúde física, na saúde mental, para praticar aquilo que a gente gosta de fazer, os nossos hobbies, por exemplo. Mas por que você não ouve muito falar disso aqui no Brasil, né, desse movimento FIRE no Brasil? As pessoas que aderem a esse movimento normalmente acabam ficando mais anônimas. Você encontra vários blogs de pessoas normalmente anônimas. Agora, por que será isso? Porque talvez as pessoas enfrentem um certo, vamos dizer, um julgamento. Imagina se aposentar tão cedo. A maioria considera isso como sendo praticamente impossível você se aposentar e ter liberdade financeira tão cedo. Ou porque talvez acreditem que seguir esse movimento FIRE acaba sendo algo muito restritivo, que você precisa poupar exatamente tudo o que ganha, né, e acabar não vivendo o presente, só pensar no futuro, colocar as coisas só lá no futuro. E como é que a gente pode ter liberdade financeira tão cedo? Como é que a gente pode se aposentar tão cedo? É impossível pelo senso comum, né? A gente acaba pensando dessa forma. O lema do movimento FIRE é basicamente separar parte do que você ganha para investir. Investir o máximo possível. Normalmente você vai ouvir especialistas falando para você poupar ali 5, 10, 15, 20% do que você ganha. Digamos que você conseguisse poupar ali metade do que você ganha ou mais. Realmente não é tão simples, né? Não é fácil, mas para fazer isso seria necessário realmente uma mudança drástica de hábitos de consumo, uma mudança mesmo de hábitos que você tem com o seu dinheiro, com a forma como você trata o dinheiro no dia a dia. Se você conseguir chegar numa taxa de poupança, o quanto você guarda, né, quanto você investe, menor do que você planejava, não tem problema, porque aos poucos você vai ajustando isso. O movimento FIRE permite que você faça isso. Você ainda assim vai chegar num patamar de liberdade financeira muito interessante, muito bom, né? E você pode encaixar essa filosofia para a sua realidade. Então, meu objetivo aqui é realmente te ajudar com essa jornada, te mostrando que realmente é possível fazer esse movimento FIRE de uma forma equilibrada e mostrando também algumas possíveis armadilhas que você pode encontrar pelo caminho. Independente da situação financeira que você tem agora, nesse momento, aplicar o FIRE e atingir esses resultados é possível.
e é possível você buscar essa independência financeira e buscar mais qualidade de vida também. E quando eu falo de aposentadoria, quando eu falo de aposentar, não tem nada a ver com o INSS em si, tá? A ideia é justamente não depender do INSS, montar a sua própria fonte de renda. E a gente precisa entender alguns passos, né? Algumas etapas e alguns pilares para conseguir atingir essa liberdade financeira através do movimento FIRE. Eu separei aqui 5 pilares para a gente dar uma olhada, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro deles é fazer dinheiro, ou seja, o FIRE ele vai fazer com que você economize mais recursos para investir esses recursos e fazer esses investimentos, né, ou colocar esses investimentos para trabalhar de uma forma adequada, para que você consiga repor a inflação e deixe seu dinheiro trabalhando ali a seu favor. E focar também no seu trabalho. O seu trabalho é a principal fonte de renda que você tem. O segundo pilar aqui é a saúde. Cuidar da saúde, né? De nada adianta você buscar liberdade financeira, buscar trabalhar, empreender e acabar deixando de lado a saúde, porque você vai ao longo da vida acumular esses recursos e vai acabar não tendo saúde para usufruir disso também. O terceiro pilar aqui seriam os seus hobbies, né? Não deixar tudo isso, né, em troca somente do dinheiro, somente da poupança, e deixar sua saúde de lado e também não praticar seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer. E o quarto pilar aqui seria desenvolvimento, desenvolver conhecimento. Você buscar estudar, buscar ler, buscar conhecimento de forma geral, tanto pessoal, para o seu trabalho. Toda essa busca pelo conhecimento e pela informação é um dos pilares que são importantes aqui para a gente colocar dentro dessa filosofia. E o quinto pilar seria uma evolução espiritual, seja você buscando estar bem com você mesmo, buscando uma religião, buscando aquilo que você acredita que faz sentido para você, buscando meditar, enfim, buscando uma evolução espiritual. Esses 5 pilares aqui, juntando tudo isso, você consegue ter, além da liberdade financeira, uma liberdade também de você buscar evoluir pessoalmente. O FIRE, ele se baseia numa vida simples. Mas o que quer dizer isso, né? Uma vida simples, eu vou deixar de consumir tudo. Viver de forma simples é você gastar menos do que ganha, né? E não se deixar levar pelo consumismo. Viver bem com você mesmo. A ideia do movimento FIRE não é viver sem consumir absolutamente nada, né? É você consumir e fazer aquilo que te faz bem, sem aqueles radicalismos. Quer um exemplo? Imagina que você precise de 30 dias, ficar 30 dias fora de casa. Aí você precisa levar uma mala com seus pertences, com as suas coisas. Mas aí faz essa experiência. Enche uma mala e tenta viver apenas com essa mala aí por 30 dias. Você tende a calcular bem, a pensar bem em tudo aquilo que você vai colocar dentro da mala para essa viagem que você vai fazer, porque afinal não vai caber tudo ali dentro, né? Então você realmente vai priorizar os itens que são mais importantes para colocar ali. E uma outra experiência que eu já vi, que acredito que pode fazer sentido, é você, por exemplo, imagina que você vai se mudar para uma nova casa, mas você não vai empacotar tudo e encaixotar tudo. Então, imagina que você fez essa mudança e deixou tudo encaixotado. Agora você vai fazer a experiência de pegar só os itens de dentro da caixa, que você já organizou, deixou tudo etiquetado para saber onde está cada coisa. Então você vai pegar cada uma dessas coisas que você vai precisar usar e vai guardar no lugar que você tem que guardar. Então, essa experiência, né, trouxe, por exemplo, um exemplo de que a pessoa acabou não precisando de várias das coisas que estavam dentro da caixa, né? Acabou não se dando conta que realmente não precisava de várias coisas que tinha ali guardado. Algumas coisas que realmente ela precisava, as coisas que realmente ela precisava, ela acabou lembrando no dia a dia. Então com isso você acaba se dando conta que não precisa de várias coisas que tem e consegue viver com bem menos coisas do que acha que precisa. Você já deve ter feito uma mudança de uma casa grande para uma casa menor, né? Já percebeu quanta coisa você acaba acumulando ali só pelo simples fato de você poder acumular, né? E também por ter espaço para tudo isso. Então esses são exemplos de formas que a gente pode exercitar o desapego, né? Como a gente pode desapegar de objetos, de coisas que a gente não precisa no nosso dia a dia. E a gente tende a acumular essas coisas e ter excesso de coisas ali ao longo da vida, né? E a ideia do FIRE vai muito em linha com o minimalismo. Você já ouviu falar? O minimalismo, que é uma ferramenta para você se livrar desses excessos que você tem e concentrar naquilo que realmente é importante, que te faz feliz, aquilo que você realmente precisa. O minimalismo, ele busca reduzir esses excessos e dar espaço, né, realmente para coisas que você precisa, para coisas que realmente fazem sentido para você. Mas esse papo de minimalismo fica para um outro vídeo, tá? Clica aqui na descrição e confere o vídeo, beleza? Bom,
Eu tenho visto vários vídeos criticando essa ideia do FIRE, e muitos deles eles não compreendem essa ideia por trás dessa filosofia de investimentos, essa filosofia de vida também, ou levam para um lado muito radical. E tudo isso não é pelo fato do dinheiro, e sim pelo fato da liberdade que você consegue atingir com o FIRE. E nem todo FIRE é minimalista e nem todo minimalista é FIRE. Mas por que a gente não poderia aproveitar o melhor desses dois mundos sem esse radicalismo todo? E deixando de lado todos esses rótulos, o que realmente importa no final do dia? É você realmente buscar aquilo que te faz feliz, aquilo que você quer, quais são os seus próprios valores, né? Então a ideia central do FIRE é acumular recursos com uma quantia de dinheiro considerável para que você tenha liberdade para otimizar a vida ao máximo, ou, por exemplo, ter esses investimentos que vão gerar uma renda suficiente para pagar todas as suas contas. E você poderia, por exemplo, trabalhar meio período ou simplesmente não trabalhar. Eu particularmente não acredito que deixar de trabalhar por completo seria algo que para mim funcionaria, porque eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu gosto de investimentos, e o ponto principal é que você vira dono da sua própria vida, né? Você vira dono do seu tempo. Se hoje você trabalha com o que não gosta, você poderia parar de fazer isso por obrigação, por ter que trabalhar apenas para receber um salário e ter dinheiro para sobreviver. Você consegue aplicar o FIRE de formas diferentes, de uma forma que se adeque à sua vida. Acredito que a ideia principal aqui é equilíbrio. Então não se trata de economizar cada centavo no presente, mas ter consciência que você precisa viver o presente e economizar para o futuro com planejamento. E a ideia central não é você se aposentar com 30 ou 40 anos, mas evoluir ao longo desse período, né? Evoluir, ganhar experiência e os ensinamentos que você vai tendo ao longo dessa jornada. E para te ajudar a alcançar tudo isso, eu criei um método de investimentos focado nesse pilar, né, do FIRE, que é de você investir bem os seus recursos, focado nessa filosofia. E fica o convite para você conhecer no primeiro link da descrição. Vai ser um prazer estar ao teu lado aí nessa jornada de independência financeira. Então é isso. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!